Minhas compras no mercado. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouco das minhas escolhas, levando em consideração dois aspectos. Primeiro, eu tô em processo de emagrecimento, então eu preciso ter uma alimentação com déficit calórico. Em contrapartida, o meu namorado, ele é uma pessoa que não tem muita preocupação com caloria, muito pelo contrário, ele pode ter uma alimentação com calorias um pouco mais altas, porque ele é magro. Então a gente compra algumas coisas aí tentando equilibrar a minha alimentação e a alimentação dele. E eu vou dividir essas compras em categorias. Parte das minhas compras vão durar aí para a semana e outra parte eu vou usar aí por 30, 40 dias. Por isso que eu não costumo dizer que eu faço compras só da semana. A parte das vezes, a maior parte dos itens, né, eles são para a semana, mas sempre tem alguns itens, tanto de higiene quanto de alimentação, que a gente come de vez em quando, esporadicamente, então eu compro uma vez por mês, uma vez a cada 40 dias. E de hortifruti eu comprei brócolis. Esse é sempre um vegetal que está presente nas minhas compras e sempre presente aqui em casa. Primeiro porque eu gosto muito e também porque ele é muito prático de fazer. Geralmente eu deixo minha comida da semana pronta, asso legumes, faço as carnes, arroz, feijão, só que às vezes acontece de eu não fazer por algum motivo. E aí, para eu continuar com o compromisso que eu assumi comigo mesma de sempre incluir vegetal na minha alimentação, então além do arroz, feijão e carne, sempre ter um vegetal ou alguma folha, o brócolis acaba sendo uma alternativa muito prática para eu conseguir cumprir esse combinado que eu tenho comigo. Já que quando eu não faço ele de um jeito mais elaborado, eu só corto alguns galinhos aqui, né, alguns ramos do brócolis, coloco num prato com papel toalha molhado e micro-ondas 2, 3 minutos eu tenho um brócolis cozido, jogo uma cebola em pó, um alho em pó e sal e consumo. Então o brócolis, além dele ser gostoso, ele é muito prático e também ele é versátil, ele combina com quase tudo. Existe alguma coisa que você coloque brócolis que ele não combine? Ele combina com carne de porco, ele combina com carne vermelha, combina com frango, combina com ovo, combina com macarrão, com alho, enfim. Então é um legume muito versátil e eu tenho sempre em casa justamente por isso. Dando sequência a mais um vegetal que eu sempre tenho em casa, então sempre está presente nas minhas compras, cenoura. Comprei só 3 porque eu ainda tenho algumas na geladeira. Cenoura entra na mesma coisa do brócolis. Além de ser muito gostosa, ela combina com muita coisa e ela é muito prática de fazer. Porque quando eu justamente não tenho a comida, os vegetais pelo menos, preparados para a semana, junto com o brócolis, pico a cenoura em quadradinhos bem pequenininhos, coloco no micro-ondas, ela cozinha rapidinho e aí eu consigo comer mais vegetais, não quebrando o combinado que eu fiz comigo mesma de sempre inserir, pelo menos no meu almoço, bastante vegetal. Sem contar que ela é a base para dar sabor em muita coisa e eu utilizo tanto as cascas da cenoura quanto os talos de brócolis para fazer um caldo de legumes depois, para fazer um risoto, uma massa, uma carne cozida com molho, um arroz. Então, eu acabo usando muito justamente essa duplinha, porque são versáteis, fáceis e eu ainda consigo aproveitar, inclusive, até aquilo que muitas pessoas acabam jogando fora. Então, é por esse motivo que também cenoura nunca falta aqui. Dando sequência nessa sacola, temos morango. Morango realmente é o maior pecado que eu venho pagar nessa existência, porque de fato é uma fruta cara, porém é uma fruta baixa em caloria, então para mim, que estou nesse processo de emagrecimento, é excelente. E tem um ponto que morango é a única fruta que agrada o meu paladar. Eu não gosto de fruta, gente. Com certeza esse é um dos meus maiores desvios de caráter. Desde criança eu não gosto muito de frutas, então é muito difícil eu consumir uma fruta que não seja morango. Tem algumas variações, tipo eu tomo suco de laranja, e acho que só. E lembrei, pitaia também eu consigo consumir esporadicamente. Então, morango, além de eu gostar muito, é a única fruta que eu realmente como com gosto. Então, eu acabo tendo que pagar por esse meu paladar seleto com frutas no meu bolso, porque morango não é muito barato, né? Convenhamos. E o último item dessa sacola de hortifruti é uma cebola roxa. Eu comprei contado mesmo, que é pra semana. Eu vou fazer legumes assados e não pode faltar cebola roxa, porque ela é muito gostosa, ela dá muito sabor e às vezes eu compro cebola roxa também quando eu vou fazer hambúrguer. Como essa semana provavelmente eu não vou fazer, então eu só comprei a única cebola pra usar. Como é uma cebola um pouquinho mais cara que a branca e a amarela, e é para um uso específico, eu já compro exatamente a quantidade que eu preciso para não correr o risco de ficar ali uma cebola parada na geladeira e estragar. Já nessa segunda sacola do hortifruti temos alho, e eu já compro assim, olha gente, sinceramente dessa vez o alho tava tão feio que eu quase
me deixei levar para comprar um alho que é o triplo do preço, só que ele é muito mais bonito. Mas eu dei uma garimpada lá e achei uns que estavam menos piores. Eu compro as cabeças e aí eu já deixo o alho também preparado. Então eu tiro todos os dentes, coloco alguns segundos no micro-ondas para a casca sair mais fácil e já coloco tudo no processador. Depois que processo, coloco um pouquinho de azeite para não oxidar e aí eu já deixo o alho pronto da semana. Isso deixa a minha vida mais prática para eu não precisar ficar picando o alho toda vez, já que minha comida é bem alhuda, mas também evita que eu passe vários dias, mesmo lavando a minha mão incansavelmente com aquele cheiro de alho que fica nas mãos. Então faço isso de uma vez e já resolvo o problema. Na sequência temos a abobrinha. Gente, também é um vegetal que eu gosto demais, versátil, fácil de fazer, você consegue ter muitas receitas. Eu vario muito o jeito que eu consumo abobrinha, eu sou muito de fase. Atualmente, eu gosto muito de consumir ela como espaguete. Então eu tenho um ralador próprio, inclusive, para ralar em tiras e fazer espaguete. É um ralador super simples também, da Shopee. Vou deixar o link para vocês aqui na legenda do vídeo. E aí eu faço, junto com, claro, a cenoura que está sempre envolvida nesses processos, faço então esse espaguete e aí coloco um molho vermelho, um queijo e uma carne moída ou um frango desfiado. Então a abobrinha acaba que eu uso muito, só que parte dessa abobrinha eu vou fazer os legumes da semana. Então vou picar e colocar tudo no forno com alguns temperos. Batata inglesa, essa também não falta. Então, se eu fosse elencar o top 3 de coisas que nunca faltam aqui em casa na categoria vegetais, batata, brócolis e cenoura. Inclusive, gente, eu tenho certeza que eu devo muito do meu emagrecimento para batata inglesa. Primeiro porque eu gosto, para mim é o vegetal mais gostoso que existe. O que vem da terra para mim, a batata ali tá no top 3. Ela é muito versátil, dá para fazer de muitas formas. E a cereja do bolo, na verdade, não é a cereja do bolo, né? É o ovo, a farinha, o fermento, enfim. Pra mim, o que dá a estrela é que ela é muito baixa em calorias. Então, a quantidade de batata que eu consigo comer, se eu fosse pensando no consumo do carboidrato, eu consigo comer muito mais batata, que vai me deixar muito mais saciada, do que arroz, por exemplo. Isso quer dizer que eu não como arroz? Não, eu como arroz. Mas sempre que eu quero comer mais comida, no setor do carboidrato eu já vou na batata porque eu consigo comer mais. Eu amo, por mim comeria purê de batata todos os dias, que é uma coisa que eu não enjoo. Então tem sempre, porque ou eu tô fazendo purê ou tô colocando ela na air fryer. Então nunca falta. Terceira sacola de hortifruti, temos o que sobrou das minhas compras. Berinjela. Berinjela é um vegetal que eu gosto muito também. Só que nem sempre a gente consegue achar berinjelas bonitas e berinjela é sempre muito delicado. Então dessa vez eu dei uma garimpada lá e a única bonita era essa, então vai só para dar um gostinho ali no meu preparo de legumes da semana. E pepino, pepino é um vegetal que eu não sou tão fã assim, mas eu descobri uma forma interessante de consumi-lo. Então eu faço o quê? Eu ralo ele, na verdade eu ralo não, eu corto ele em rodelas bem fininhas, também com o meu cortador da Shopee, e eu desidrato ele, então eu deixo ele no sal para desidratar, porque daí ele fica mais molinho e particularmente muito mais gostoso do que só ralar ele na faca e comer, porque o pepino é duro e eu não gosto muito, acho ele muito agressivo, não tem um sabor tão intenso, mas a textura é muito rígida, eu não gosto. Então, desidratando o pepino, eu consigo consumir muito mais. E aí, assim, né? Mais vegetal para consumir, mais fibra e todo mundo sai feliz. E, por fim, limão para colocar na comida, para fazer tudo que a gente tem direito, porque limão é muito versátil. E eu gosto muito de consumir fazendo tipo um mousse com whey. Então, não comprei muito porque também o limão não estava tão bonito, mas dá para consumir durante a semana. Na parte da carne, eu não costumo inovar muito, quase sempre eu compro as mesmas coisas, hoje com agravante que não tinha muitas opções no mercado, então eu comprei peito de frango, ele tá congelado e eu compro nessa bandejinha porque das opções de peito de frango, tanto congelado quanto natural, sem ser congelado na geladeira, esse é o que tem o preço do quilo mais em conta. E esse peito de frango, eu uso ele cerca de uns 700 gramas para fazer desfiado na panela de pressão, porque daí eu como com lanches variados. Eu faço com macarrão rapidinho à noite, rapidez, pão, misturo com ovo, faço uma crepioca. Então, parte desse frango ele é destinado para ser o recheio do restante das minhas alimentações, geralmente à noite. Porque à noite eu gosto de fazer sempre alguma coisinha diferente, rápida. Então tem que ser um macarrãozinho rápido, um rapidez que é só colocar na frigideira, rechear com pão e queijo, coisas simples assim. Então o frango vai parte para isso e o restante eu pico
faço uma marinada maravilhosa com mostarda e como nas refeições do almoço, com arroz, feijão e legumes. Essa também é uma proteína que eu compro muito porque é muito gostosa, é muito barata, muito baixa em calorias, então me ajuda muito no processo de emagrecimento e também ela é muito fácil de fazer, então mesmo quem não sabe muito bem cozinhar, essa é uma ótima opção, que é o filé mignon suíno. Coloquei ele nesse saquinho porque ele tava um pouco vazando, mas ó, comprei 2 bandejas e o quilo dele, R$ 36. Já foi tipo R$ 30. Hoje tá 36, mas ainda assim vale muito a pena, porque é uma carne gostosa, fácil de fazer, tem pouquíssima caloria e, nossa, ela é muito gostosa mesmo assim. Você coloca com um pouquinho de cebola, dá pra fazer com molho de laranja, enfim, dá pra fazer de vários jeitos, por isso que eu sempre tenho em casa. E por fim, algo que eu nunca abandono, que é o meu patinho moído. No geral, eu gosto muito de patinho para comer de todas as formas. É uma carne magra também, não é das carnes mais baratas, mas pelo fato de ser magra, não ser muito gordurosa, fácil de fazer, eu sempre acabo optando por essa opção. Tem algumas opções saudáveis, mais baratas, por exemplo, o músculo, mas o preparo é diferente. Essa carne moída, eu comprei 1,1 kg e uma parte eu vou destinar para fazer alguns hambúrgueres, justamente para comer no lanche da noite, já que na janta, como eu disse, eu não gosto de comer comida, então eu gosto de preparar alguma coisa rápida. Então, vou fazer mini hambúrgueres, uma parte eu vou refogar e a outra parte provavelmente vou fazer almôndega, mas aí o preparo eu vou variando conforme o cardápio que eu tô com vontade de fazer. Na categoria geladeira, eu comprei só aquilo que praticamente eu vou consumir durante a semana, porque itens de geladeira eu gosto de comprar uma vez por semana para não ter perigo de estragar, ficar velho. E começando por ele, que é o único que não vai durar uma semana aqui na minha geladeira, é o pepino em conserva, esse picles, né? Da marca Hemmer, pra mim é o melhor, já provei outros, mas esse realmente é o mais gostoso. Isso aqui, também junto com a batata, foi um grande aliado nesse meu processo de emagrecimento, que eu ainda continuo, mas que eu só consegui chegar até aqui, e esse ingrediente aqui é um dos responsáveis. Por quê? Ele é muito gostoso, eu particularmente gosto muito, mas ele é muito baixo em calorias, então quando eu tô com vontade de beliscar, eu já vou direto nele, porque daí eu sei que eu vou beliscar, comer uma coisa que eu gosto, sem inserir uma bomba de calorias, diferente se eu fosse beliscar um amendoim, um chips ou qualquer coisa do tipo. Além disso, como eu como bastante lanche, eu faço meus próprios lanches também bem ajustados dentro da minha alimentação e da minha dieta, eu coloco muito picles, porque picles combina demais com hambúrguer, né? Então faço meus hambúrgueres de patinho e tem queijo, cebola roxa, alface e picles também nunca falta. Seguindo, requeijão light. Gente, uma coisa é fato. Esse é um dos poucos alimentos que eu considero que entre ele, light, e a versão original, não sinto diferença no gosto. O preço é o mesmo, então não faz nenhum sentido no mundo. Eu, na minha vida, nunca consumi um requeijão que não seja o light, porque realmente pra mim o gosto é igual. Eu uso muito, como no pão, como na tapioca, na crepioca. Pra fazer purê, eu não coloco nem leite, nem manteiga, só coloco isso aqui e já dá uma liga e um saborzinho de purê. Então isso aqui, ó, vai um por semana. Às vezes dura menos de uma semana, inclusive, de tanto que a gente consome aqui em casa. E iogurte natural, geralmente eu compro de 5 e 6, mas eu tô consumindo um pouco menos iogurte natural agora, então comprei um pouco mais contado. Tem que ser o desnatado, né, porque também ajuda ali na contagem de calorias. Eu consumo iogurte natural com whey e eu tenho parceria com a Dux, então tenho um cupom. Se vocês quiserem comprar produtos da Dux com o meu cupom, vocês vão ter 15% de desconto. Então, iogurte natural, em primeiro lugar, eu consumo muito com whey e também faço molhos. Inclusive, no meu Instagram já ensinei vários molhos com iogurte natural. Então, acaba sendo uma ótima opção. E ele também é uma opção quando eu vou fazer a minha gelatina light com iogurte para ele dobrar de tamanho e continuar baixo em calorias, me ajuda bastante a matar a vontade de doce no dia a dia, que eu tento evitar açúcar ao máximo. Seguindo, manteiga. Gente, manteiga também é uma coisa que não falta, eu uso muito pouco, então assim, ó, hoje é dia 13 de julho, eu comprei, isso aqui vai durar uns 45 dias, porque eu consumo muito pouco. O dia que eu consumo mais manteiga é se eu preciso fazer alguma receita específica, mas no dia a dia não consumo todos os dias e quando eu vou consumir para comer com pão alguma coisa, é bem contadinho. Então dura bastante, pega uma manteiga melhor, porque afinal de contas a aviação é uma manteiga maravilhosa. Queijo mussarela também, ó, junto com a batata, com o picles, foi um grande aliado para eu conseguir chegar onde eu cheguei. Porque quando eu achava que eu não estava tendo uma comida confortável, de conforto, eu botava um queijo por cima, porque eu gosto de comer bastante coisas molhudas, cremosas, então o queijo sempre vai bem.
E queijo tem um pouquinho de proteína, então ajuda também a gente a bater a meta. E eu consumo queijo quase todos os dias, gosto demais. E o queijo mussarela especificamente é o queijo que eu mais consumo, então toda semana pelo menos uma dessa tem na minha geladeira, às vezes mais que uma, porque se a gente vai fazer algum preparo especial, acaba usando um pouco mais. Então é de 1 a 2 desse aqui por semana. Agora as categorias começam a se misturar, porque eu vou colocar tudo aqui na categoria armário. Então todos os tipos de alimento que a gente pode guardar no armário, começando por ele, o Rapidez, esse também, ó, deu a mão pra mim e falou: vamos, minha filha, vamos emagrecer comendo e sendo feliz. O Rapidez é uma opção super gostosa e controlada em calorias, principalmente no jantar, que é onde eu consumo mais. Então eu faço como base para fazer uma pizza com molho, frango desfiado, queijo. Faço também como lanche, então coloco a carne moída, selo, queijo, picles e cebola. Então eu gosto muito, a gente consome muito mesmo aqui em casa. E eu não tenho que dizer, eu fico mais feliz do dia que eu como Rapidez. Café é um tópico sensível, já que ele veio aumentando muito de preço ao longo dos anos e tá no carrinho de compras de todo brasileiro. Só que ao mesmo tempo que a gente veio passando por esse processo de aumento considerável do café em pouco tempo, a gente ficou acostumado com café bom. Eu não consigo consumir mais café ruim e eu pago um preço por isso. Assim como eu pago um preço para ter o morango na minha casa toda semana, eu pago um preço salgado para ter um bom café na minha casa durante a semana. A gente consome muito café aqui em casa, a gente é muito fã de café e então isso piora um pouco porque além de gostar de café caro, né, café bom, com mais qualidade, a gente ainda consome bastante. É uma das coisas aí que realmente a gente paga um preço mais alto para poder ter um pouco mais de conforto. E entre as opções de mais qualidade, mas entre as opções mais acessíveis, esse Regiões Brasileiras da Melita, eu gosto bastante, principalmente esse sul de Minas, para mim é o meu preferido, muito saboroso. Então comprei mais um aí. Tem outro na metade, mas já comprei um para deixar aí no armário, não correr o risco de só perceber que o café tá acabando quando ele acabar mesmo. Pão também é uma coisa que não falta, é um carboidrato aí que eu consumo com bastante frequência também. Se não é no café da manhã, é na janta, então eu consumo bastante. E não pode ser qualquer pão, tem que ser esse pão artesano aqui, que pra mim é um dos melhores que tem. E, então, assim, essa é uma das coisas que dentro do meu processo de emagrecimento eu tive que negociar comigo mesma. Porque praticamente eu conseguiria comer 2 fatias de um pão de forma mais tradicional, enquanto essa eu conseguiria comer de 1 a 1,5. Mas eu prefiro comer um pouco menos e comer um pão que de fato eu gosto muito, porque ele é muito bom. Então sempre eu tenho em casa ou esse ou o artesano na chapa. E entrando na categoria alimentos que não me pertencem, aqui a farofa, que não é pra mim, é pro meu namorado, que além de gostar muito de farofa, não tem nenhum tipo de preocupação com calorias. Então ele consome bastante, gosta de comer com arroz e feijão mesmo. A nossa tava acabando, então eu comprei essa, que vai durar aí mais ou menos uns 30 dias. Esse é um alimento que realmente a gente não compra toda semana, é uma compra que a gente faz por mês ou a cada 40 dias. Mini bolos. Na verdade, confesso que essa aqui é uma escolha minha. O que acontece? Eu gosto muito de bolo, eu tenho bastante fixação em bolo. Bolo é uma coisa, assim, que me pega demais. Nem todo bolo, mas sempre um bolo, sabe? E, ultimamente, eu até fiz um vídeo que eu comprei um bolo que era tão bonito no mercado, da padaria do próprio mercado, e foi o puro suco do golpe, né? Porque o bolo era horrível. E, às vezes, eu tô com vontade de comer bolo, só que eu não quero fazer uma travessa de bolo, porque aqui em casa a gente é em dois, e o Felipe vai comer pouco, porque ele não é tão chegado em doce. Eu vou comer tudo e aí dá tudo errado na minha dieta. Então eu tento comprar fracionado. Isso aqui é igual um bolo de assar na hora? Jamais. Mas quando eu tô com muita vontade de comer bolo, isso aqui dá uma saciada. Só um desses já é suficiente pra matar minha vontade quando eu tô com as lombrigas muito atiçadas, por isso que eu comprei. Chocolate 50%. Essa também é uma compra que vai durar aí pelo menos 90 dias. Isso é fato. Eu consumo pouco, mas consumo com bastante frequência, porque eu faço o meu mingau de aveia e ele vai o chocolate em pó. Eu ainda tenho um pouquinho do que tá no armário acabando, mas já comprei outro para ter disponível quando finalmente realmente o outro acabar. Esse é um produto que para tudo eu vou usar ele, tudo que eu quiser colocar chocolate eu sempre uso, porque realmente é muito gostoso. Não é tão alto em calorias quanto comprar um achocolatado, né? Porque esse aqui é um chocolate em pó mesmo. Então compondo aí pelo menos próximos 90 dias o meu armário de chocolate. E
Pra combinar com esse, temos esse. Eu compro aveia integral em flocos grossos aqui, tá? E por isso que eu gosto dessa marca. Tem outras marcas que são boas, mas pra eu fazer o meu mingau de aveia, que eu acabei de falar, que eu uso inclusive o chocolate em pó, eu sempre tenho aveia em casa. Então eu faço meu mingau, eu coloco leite, whey, canela, chocolate em pó. E aí, pra eu cozinhar, ele tem que ser um floco mais grosso. Então não dá pra ser muito fino. E uma das marcas que atende de fato essa demanda é essa da Quaker. Um creme de leite, porque eu já tinha mais 3 ali no armário, então só comprei um pra compor o meu estoque. Já aqui temos mais uma sacola categoria armário, passata de tomate. Gosto muito de comprar essas em vidro. Quando eu acho a de sacolinha, eu também fico feliz que é um pouco mais barata do que quando vem nessa embalagem de vidro. Mas é muito raro encontrar uma passata que venha naquele de tipo sacolinha mesmo. Então eu compro esse, mas quando acontece de eu achar o outro, aí eu só guardo o vidro e coloco. Só que eu uso bem fracionado, então comprar numa embalagem que proteja bem me ajuda a consumir fracionado sem estragar. Isso aqui também é meu tudo. Na verdade, assim, não foi exatamente a compra que eu queria fazer. Eu gosto de comprar tudo em pó, bem fininho, mas não achei. Então, eu achei cebola em areia, que ela é um pouco mais flocada, não é tão fininha. E alho granulado, geralmente eu compro o alho em pó mesmo, mas não tinha, então pra não ficar sem, porque isso aqui me salva muito nos meus jantares, já que eu faço macarrões rapidinho, tempero uma pizza, um ovo, alguma coisa, esses temperos aqui pra não precisar ficar cortando cebola, alho, e pra deixar um gosto mais suave, eu uso eles. Fermento em pó, não comprei pra uma finalidade específica, mas eu tinha jogado fora o que tava aí porque venceu, então comprei um, porque se eu precisar pra alguma receita que eu faço no dia a dia, já tem aqui. E saquinho de armazenar comida, eu armazeno algumas comidas, carnes e vegetais nesse saquinho aqui, então eu sempre tenho ele em casa. Nas duas últimas sacolas, categoria armário, temos Magic Toast, é uma opção também muito boa no meu processo de emagrecimento. Eu gosto de comer quando eu não quero comer nada que me deixe muito saciada, porque já tá perto de uma refeição principal, mas eu preciso mastigar alguma coisa que a fome já tá aparecendo. Nesse caso eu como essa torradinha com um pouco de requeijão light e já me dá uma segurada até chegar a hora da minha refeição principal. Amido de milho, porque o meu tava acabando, eventualmente eu uso para receitas. Esse chocolate 60% que eu uso para colocar no meu mingau, que eu citei para vocês, né, o mingau de aveia. Eu também às vezes coloco um quadradinho porque dá um brilho a mais no mingau e um saborzinho de chocolate melhor ainda. Bolacha wafer, essa aqui é pro Felipe, ele gosta de consumir de vez em quando no lanche da tarde, então essa bolacha aqui é uma das que ele mais gosta, então comprei duas. E esse aqui é um mimo para mim, já que eu amo esse Trento, nem sou tão fã de chocolate branco, mas esse Trento aqui tem meu coração. Fechando categoria armário, um que também foi um grande aliado no meu processo de emagrecimento, esse macarrão fininho aqui. Quando eu era criança, eu sempre fui muito fã de miojo, então eu tive que procurar uma alternativa aí no miojo de adulto que fosse um pouco mais saudável, né? Então eu acabei criando uma receita, vendo algumas na internet e criando minha própria receita de miojo saudável. Então eu uso muito esse macarrãozinho, principalmente para jantar. Qual que é a vantagem dele? Ele me dá muita saciedade. Então assim, realmente o macarrão, ele é um alimento um pouco mais alto em calorias, embora seja uma boa fonte de carboidrato. Mas ele me dá muita saciedade, então eu consumo por vez uns 60 gramas de macarrão que super fica encaixado na minha dieta. E eu vario um pouco para não comer só arroz e batata, então o macarrão entra aí como uma ótima terceira opção de fonte de carboidrato. E por fim, feijão, né, que não pode faltar na mesa e no carrinho de todos os brasileiros. Sacolas só de refrigerante, então eu comprei um engradado desse aqui de coca pequena, que é geralmente o que eu consumo no dia a dia, principalmente no jantar, porque eu realmente preciso comer coisas diferentes no jantar. Jantar é o momento que eu mais tendo a furar a dieta, então eu me armo de várias formas para continuar ali focada nas calorias, mas consumindo algumas coisas que nem sempre são muito saudáveis, mas me deixam felizes. E uma delas, com certeza, é a Coca-Cola. E ainda na categoria refrigerantes, temos o grande abismo entre uma pessoa que não precisa fazer dieta e outra que precisa, que é metade dos refrigerantes em lata que eu compro são normais e a outra metade são zero. Na verdade, dessa vez eu comprei mais normais, porque eu ainda tenho um pouco de latas e pets zero, então a maioria aqui, ó, é normal.
Tudo coca, né? Porque a gente gosta de consumir uma coquinha. Aqui, por fim, ó, são só 2 zeros contra 6 normais e um Sprite também normal. Só que eu já comprei o engradado que eu acabei de mostrar pra vocês, então meio que saí elas por elas. Essas embalagens maiores, o Felipe só gosta da grande. Ele fala, nem precisa comprar pequenininha pra mim. Ele não toma todos os dias, tá? Essa aqui, essas maiores, eu deixo pra ocasiões especiais, quando eu vou querer tomar mais do que a PET pequenininha, que é geralmente o que eu tomo no dia a dia. Não todo dia, mas com uma certa frequência. Esse aqui eu guardo pra gente quando for comer uma pizza, alguma coisa assim. E aí, como a gente não toma o mesmo refrigerante, não compensa eu comprar grande, né? Porque senão a gente perde o gás. Ele vai tomar um de 1 litro, eu de outro. Então a gente sempre compra em lata e eu acho mais fácil também, porque fraciona bem o consumo. E lata e vidro, o refrigerante é mais gostoso do que no plástico, então também acaba sendo um critério pra gente comprar separadinho assim. Aqui é a categoria itens que a gente sempre esquece de comprar, guardanapo e papel toalha, e eu tô muito feliz que eu lembrei dessa vez. Categoria produtos de limpeza, não comprei tudo que eu queria porque tava em falta, então algumas coisas que não tinham no mercado eu vou comprar pela internet porque eu gosto de algumas coisas específicas. Mas temos detergente de pia, esse concentrado para lavar louça é muito bom, ele rende bastante, então assim, teoricamente ele é um pouco mais caro, mas depois a gente vê que ele rende mais, então acaba compensando. Sabão de máquina de lavar louça, que, né, o melhor investimento que a gente fez na nossa vida foi ter uma máquina de lavar louça, mas como tudo tem um preço, vocês sabem, esse é o preço de ter paz de não precisar lavar louça, que inclusive é o serviço doméstico que eu mais detesto. Esse sabão aqui a gente compra a cada 15, 20 dias, o quilo dele eu acho que é R$65 no mercado. Ele vai que é uma beleza, mas também raramente a gente lava a louça, né? Então, em boa parte das compras, de 1 a 2 vezes por mês, esse item tá presente. Água sanitária, né, gente? Que dona de casa não tem água sanitária em casa pra limpar tudo e todos? E por fim, achei pra comprar no mercado o chá branco desse produto da Koala, que já tá bem viralizado faz um tempo. Dizem que o cheiro é maravilhoso, então tô muito ansiosa pra borrifar na minha casa, passar em tudo e deixar minha casa cheirosa. Deixa eu até cheirar ele, porque eu vi que tinha pra vender, porque nunca tem. Nossa, ele é muito cheiroso mesmo. Nossa, tô muito ansiosa pra usar isso aqui. E de produtos de limpeza, foi isso. E por fim, mas não menos importante, coisas para os meus tesouros. Pra quem não sabe, eu tenho 2 pets, 2 cachorros, a Aurora e o Abel, um casal que são os meus tesouros. Então comprei bifinho pra eles, né, que aqui em casa eu posso falar, no vídeo eu posso falar bifinho. Se eu falo outra palavra, eles vêm correndo aqui porque eles já acham que é pra eles. E por fim, sachês também, já comprei ali, ó, bastante sachê. Eles não comem sachê todos os dias, a gente só dá sachê na ração no final de semana, então esses sachês aí vão durar bastante. E cada vez que a gente abre o sachê, a gente usa 3 vezes. Então é realmente só pra dar uma misturinha ali na ração, pra não acostumar eles a comer só sachê, né? Então a gente usa um desses por final de semana, então vai durar aí uns bons finais de semana. E essas foram as minhas compras, parte pra semana, parte para os próximos 30 dias. E o total dessa brincadeira foi de R$ 620,88. E aí, vocês acharam caro? Acharam barato? Eu acho que não tá nem tão caro, mas também zero barato, né? Mas com isso aí a gente consegue fazer bastante coisa, já que também a gente come bastante em casa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostam de vídeo de compras no mercado, deixem aqui nos comentários que eu gravo mais vezes quando eu fizer compras um pouco maiores como essas.